Olá, meus amores e as amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Método Mil. Para quem não me conhece, eu sou a professora Carla Kurz e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre redação do Enem. Galera, aí muita gente está ingressando nos estudos para redação, está ingressando nos estudos para o Enem e não sabe muitas vezes que a redação do Enem a gente já sabe como você será avaliado, a gente já sabe aquilo que você precisa aperfeiçoar para conseguir a tão sonhada nota 1000 nessa prova que vai colocar você entre aí os novos universitários, né? E para isso, então, eu preparei uma aula bem especial explicando para você como são as competências do Enem. Mas antes disso, eu quero te convidar, aqui na tela você vê as redes sociais, né? As minhas redes sociais, Carla Kurz no Instagram, no Facebook, temos várias aulas no YouTube, que é só buscar pelo meu nome que você vai encontrar muitas aulas vão ajudar você a aumentar o seu repertório sociocultural para mandar muito bem na sua redação. E por que eu estou falando isso? Porque quando o assunto é redação do Enem, os estudantes já ficam preocupados só de pensar no trabalho, na dificuldade de elaborar um texto para conseguir uma nota satisfatória. Afinal de contas, a redação é muito importante para compor a nota final dessa prova do Enem. Né? Então, quase todas as faculdades, as universidades desconsideram um candidato que zera a redação ou que recebe uma pontuação inferior ao esperado. Então, por isso, a sua preocupação é válida, tá? E a redação do Enem deve estar na sua grade de estudo, qualquer outra. Então, hoje, como eu prometi, eu vou mostrar para você quais são as competências para você começar a trabalhar firme naquilo que vai fazer você ter a redação da prova, tá bom? Então, vamos lá aprendendo, conhecendo as competências. A redação do Enem, gente, realmente é um desafio. Só que nós temos que lembrar que ela não é tão difícil quanto parece e que os critérios de avaliação são super bem definidos. Quando você vai para a guerra sabendo quais são as regras, fica muito mais fácil. Então, você hoje vai aprender quais são as regras que você tem que seguir para fazer uma redação nota 1000. Então, para você conseguir mandar bem na redação, é essencial você tomar alguns cuidados básicos e treinar a estrutura pré-definida, além, claro, de saber quais são as 5 competências que serão julgadas para chegar na nota final. Tá? Então, a gente vai saber um pouquinho mais sobre elas. Vou começar aqui na tela com a competência número 1. A competência número 1 diz o seguinte, que é preciso demonstrar domínio da norma culta da língua portuguesa. Afinal de contas, o que significa? Isso significa que você precisa tomar cuidado com os erros de ortografia, concordância, regência, semântica e também deve evitar escrever como se estivesse falando. Trata-se de um texto e não de uma conversa. Então, como dica aqui do Método Mil, para você ir bem nesse primeiro ponto, o estudo de português será inevitável, tá? Além de muita leitura antes do dia da prova. Então, aproveite para ler tudo aquilo que você gosta, treinar o seu cérebro, porque isso faz toda a diferença. Vamos para a competência número 2, tá? A competência número 2 diz que é preciso compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo ou argumentativo. Bom, o que significa isso? Calma, tá? Calma, porque essa competência também não é tão complicada quanto ela parece. Em resumo, o Enem está pedindo para você não fugir do tema proposto. Por exemplo, se for pedido para você falar sobre intolerância religiosa no Brasil, o que você tem que pensar? Você não pode começar a discutir sobre assuntos que sejam distintos. Vale lembrar que se você escrever uma redação sobre intolerância religiosa como um todo, você vai demonstrar que não compreendeu a proposta de redação e que não desenvolveu o tema por inteiro. Tá? Então, saber, na verdade, se manter em um tema é a base para uma boa redação. Por isso, no momento em que você estiver lendo a proposta, reserva um tempo para listar todos os tópicos que devem ser abordados no seu texto dissertativo argumentativo, que é o texto do Enem, tá? Então, agora, quando a sua redação estiver finalizada, uma boa dica é ler o texto todo e se perguntar: eu respondi ao tema proposto?
ou eu acabei falando de outra coisa. Se for o caso, reescreva, porque a prova do Enem, a sua redação é extremamente fundamental para a nota final. Bom, vamos para a competência número 3. A competência número 3 diz assim, ó. Aqui será avaliada a coerência do seu texto. Ele precisa ser claro, ter as ideias bem definidas e justificadas por argumentos. E aqui entra a professora Carla Kurz, cheio com as nossas aulas de atualidades. Se você ainda não está inscrito no nosso YouTube, entra lá, procura Carla Kurz no YouTube, porque nós temos vários vídeos falando sobre argumentos, sobre os mais diversos temas dentro dos nossos eixos temáticos, para que você possa desenvolver uma boa argumentação, tá? Então, assim, para você não errar nessa competência, é essencial um planejamento prévio do texto. Você tem que anotar as suas ideias antes de começar a escrever. Os alunos do Método Mil, eles aprendem justamente a fazer esse brainstorming, que é essa tempestade de ideias, né? essa listagem de ideias antes de começar propriamente a redação, tá? Mas, se você ainda não é aluno do Método Mil, é o seguinte, você vai escolher as ideias que mais fizerem sentido dentro daquele tema proposto pelo Enem, né, pelo INEP, e você vai estruturar de forma clara, ordenada, e é importante aqui ter bem definido o momento certo de apresentar cada ideia, o argumento. Sim, a redação tem um momento certo de você fazer isso. Gente, redação é técnica. Quando você sabe a técnica da redação, tudo fica muito mais fácil. Você não precisa chegar lá no Enem e lá no dia, lá no momento da prova, ver o que você vai fazer com a redação. Não, você vai fazer a sua redação já sabendo o que precisa conter em cada um dos parágrafos. Então, isso, inclusive, nós teremos uma outra aula que eu vou explicar para você como é que faz isso, tá bom? Mas você tem que pensar o seguinte, que quando o examinador, quando o corretor for ler a sua redação, além daquela ideia geral do texto, da necessidade de estar coerente e de fácil entendimento, também é preciso que esse seu texto esteja claro, para que, assim, porque o examinador ele tem pressa de ler, ele lê a sua redação em 40 segundos, 3 minutos no máximo. Então, tem que ser, todo o seu texto tem que estar claro, tem que ficar claro para ele. E ele tem que perceber que você fez esse planejamento que eu tô, esse planejamento prévio do texto. Você não saiu escrevendo sem uma estrutura lógica. Então, antes, você necessariamente precisa fazer esse planejamento. Agora nós vamos para a competência 4, tá? Atenção aqui, ó. Nessa competência é preciso demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. Será avaliada a coesão do seu texto, se ele tem uma boa estrutura de parágrafos e períodos e se segue uma estrutura lógica e formal, tá? Então, o que isso significa? Que o Enem espera que você saiba organizar o texto de forma que os parágrafos, que os períodos tenham relação entre si, garantindo então uma sequência coerente, uma conexão lógica entre as ideias. E essa ligação pode ser feita por meio de conjunções, palavras específicas ou até mesmo pela própria articulação das ideias expostas. Tá? Então, além da estrutura de parágrafos e períodos, essa competência também avalia a referenciação de pessoas, de coisas, de lugares. E aqui, mais uma vez, entra o método Mil, entra a professora Carla Kurz com uma série de referências para o repertório sociocultural dentro do curso do método Mil, dentro dos nossos eixos temáticos, para que você não fique louco querendo fazer todos os temas de redação, escrever todos os temas de redação, para ver se porventura você acerta o tema que vai aparecer na sua prova. Não é esse o caminho para fazer uma redação. O caminho é você estudar por eixos temáticos. Isso eu explico direitinho para você ao longo do nosso curso. Como é que você faz isso? Então, os fatos, aqui na competência 4, eles são introduzidos e retomados ao longo da evolução do texto. Você pode fazer isso usando advérbios, pronomes, artigos, vocábulos da base lexical, e isso, estabelecer relações de sinonímia, antonímia, enfim, né? Das expressões resumitivas, metafóricas, ou até mesmo metadiscursivas. E atenção, ó, lembre-se, cada ideia precisa estabelecer uma relação com as anteriores. E se você lembrar disso, dificilmente irá errar.
tá? Então, o uso dos conectivos, dos conectores, é essencial para a sua redação alcançar o 1000. E por fim, a competência 5. Nessa competência é necessário elaborar a proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos direitos humanos e considerando a diversidade sociocultural. Bom, então aqui é a hora da solução em que a redação do Enem deve conter uma proposta de intervenção. Isso significa que o candidato deve trazer uma solução concreta e acessível ao problema que foi apresentado. Por exemplo, o que você faria para reduzir a intolerância religiosa no Brasil? Ser claro na sua resposta. Mostre quais são os agentes envolvidos, as ações e os meios para que se resolva esse problema. E uma dica importante aqui para a gente já finalizar a nossa aula é que o conhecimento sobre leis, sobre ministérios, pode te ajudar a fundamentar sua proposta de intervenção, caso ela tenha ações relacionadas ao setor público. Então, entenda que cada uma dessas competências que eu te falei hoje tem uma pontuação de 200. Então, para conseguir a nota máxima na redação do Enem, é fundamental que todas elas sejam conhecidas e compreendidas a fundo. E é por isso que eu trouxe para você. Bom, terminamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Você pode agora fazer um comentário, perguntar alguma coisa aqui embaixo na descrição desse vídeo. É sempre muito interessante essa interação para que eu possa te responder também, se caso tenha ficado alguma coisa em dúvida aí na sua cabecinha. Ou ainda, né, você pode sugerir novas aulas, novos temas e ainda mais, tá? Ainda mais, você pode dar um like nessa aula, compartilhar com seus amigos e nos seguir lá nas nossas redes. Bom, um grande beijo para você e espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!